Oi, 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 boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, deixe-me ver aí quem que entrou, espera um pouquinho. Patrícia, Raquel, boa noite. Amém, Raquel. Passa as próximas, pastor. Ansiedade já chegou? Oi, Lala. Bem-vinda, Meire. Boa noite, boa noite. Vamos lá, mais algum aí, pastor? Ivaneide Souza, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. A Stephanie também já chegou por aí. Como que está aí, pastor? Deixa eu entrar aqui só para dar uma olhadinha. Tá bom para vocês o som, a imagem? Dá um retorno aí para mim. Só tem 5 pessoas assistindo, dá uma força aí para mim, chama o povo. Eunice, boa noite, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, eu estava morrendo de saudade de vocês. Confesso que me senti até meio perdida de voltar à frente das câmeras aqui, de luz de novo. Sabe o que significa isso? Significa que realmente eu consegui descansar esses dias. E isso não tem preço. É uma pena que... Que bom, Meire, que bom mesmo. É uma pena que, assim, a gente, para ter férias, tem que parar de fazer pra gente descansar, precisa parar de fazer as coisas que a gente ama. E eu amo levar a palavra, eu amo levar para vocês dicas de pintura, mas estamos voltando para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, eu quero orar por vocês e peço aí que vocês depois me ajudem, né, a compartilhar, a chamar o povo. Vamos chamar mais gente, tá bom? Se bem que o primeiro dia é sempre assim, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entro agora em Tua presença santa. Eu te peço, Senhor, que olhe para cada um que está assistindo essa live nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que cada um seja alcançado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que cada um que está aqui, Pai, receba o refrigério que vem do alto, que a Tua palavra seja revelada aos corações, que cada um consiga viver segundo os Teus propósitos perfeitos, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos começando um novo ano, mas o esgotamento, o cansaço, as lutas do ano anterior, elas estão ali. Não é porque nós fechamos no dia 31 um ano que no dia seguinte tudo se fez novo. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos ainda estão abalados diante de tantas lutas enfrentadas. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um, para que sejam realmente, Pai, abençoadas em todas as áreas, em tudo que elas forem fazer esse ano. E que realmente, meu Deus e meu Pai, que cada pessoa que está aqui, agora, seja no momento presente, ou seja daqui a anos assistindo essa live, ela seja alcançada pelo Senhor, tocada pelo Teu amor, tocada pela Tua cura, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Porque um pai que ama o seu filho, cuida para que ele se sinta bem, para que ele se sinta amado. Então que nesta noite, cada um de nós tenhamos um encontro de amor com o nosso Pai, de retorno, de posicionamento. Sim, Deus, ajuda-nos a nos posicionar como filhos, como filhas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, Andréia, boa noite. Também com saudade de você. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Que coisa boa ter vocês aqui comigo.
Vamos lá. Bom, eu vou começar lendo um versículo para vocês. Sendo mais você. Será que você tem sido você mesma? Ou você tem sido aquilo que as pessoas esperam de você? Será que você tem sido o que você se sente bem? Ou você tem feito tudo para agradar os outros e esquecendo de agradar a si mesmo? Eu não sei o que você viveu em 2025. Eu sei o que eu vivi. E eu sei que não foi um ano fácil. E voltar tem que ser com muita ousadia para recomeçar tudo de novo. Porque, por incrível que pareça, aquilo que nós lutamos o ano passado, as lutas continuam agora. E eu quero que vocês, se você tiver uma Bíblia, quiser acompanhar comigo ou quiser anotar, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que é necessário? Oi, Nathalie, boa noite, querida. Então, quando fala sobre deixar as coisas para trás e seguir para o alvo, nosso alvo qual é? É Cristo. Então, precisamos refletir sobre tudo que nós passamos no ano anterior e saber como estamos entrando nesse ano. E hoje eu quero que você avalie muito bem, porque a gente luta tanto na vida, nós conquistamos tanta coisa, conquistamos medalhas, troféus, conquistamos diplomas, conquistamos as pessoas. Boa noite, Joana, seja bem-vinda. Nós conquistamos, aprendemos, nos aperfeiçoamos. Porém, num dado momento, nós descobrimos que de tudo que nós conquistamos, como será que está a nossa alma? Como que está o nosso coração, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções? Como será que está? Nós estamos agora com uma fé inabalável, uma fé, uma confiança de que tudo vai ser melhor. E pode ser melhor. Mas para isso, nós precisamos entender que qualquer coisa que você conquiste, se você conquistar sem Deus, não é nada. Oi, mãe, boa noite, seja bem-vinda. Gente, vocês acreditam que eu tô com saudade da minha mãe, que essa semana não consegui nem falar com ela? Isso porque, como eu disse para vocês, tudo novo, né? Mas já começamos no agito. Bom, nós nos tornamos aquilo que nós planejamos, mas muitas vezes nos tornamos pessoas que outras pessoas, outras circunstâncias esperam de nós. E é sobre isso que eu vou falar. Deus nos criou à imagem e semelhança dele e nos capacitou com uma inteligência inabalável. Oi, boa noite, Vaneide. Que bom ter você por aqui. Seja bem-vinda. Mas conhecer o nosso eu, quem eu sou, ser mais eu mesma, eu preciso dedicar um tempo para seguir a palavra. Sem ela, nada dá certo. E eu vou lá para Levítico 19, 18, a parte B do versículo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é tudo de bom. Então significa: oi, Dalva, meu amor, boa noite, seja bem-vinda. Saudade de vocês, viu? Se Levítico diz: ame ao próximo como você ama a você mesmo. Então a pergunta que não quer calar: você tem feito muito pelos outros? Você tem se dedicado mais aos outros do que a você mesmo? Não sei se você tem passado por isso. Mas você deixou de investir num cabeleireiro, num banho bem tomado e demorado.
Você deixou de sair para um lazer porque você precisava ajudar pessoas. Você deixou de descansar porque você precisava amar as pessoas, porque a Bíblia diz para eu amar meu próximo. Mas a Bíblia diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, antes de eu amar qualquer pessoa, eu preciso me amar. E é aí que entra. Você tem sido você mesmo? Você tem cuidado de você? Você tem dado prioridade para a sua vida? Você tem ido nos médicos, feito check-up pelo menos uma vez por ano? Você tem se olhado no espelho e visto se de repente chegou a hora que você já precisa aí de um hidratante para sua pele? Talvez você precise ver se não tem um cravo ali que você esqueceu que ele estava ali. Escuta, são coisinhas tão bobas que eu estou dizendo, mas você tem cuidado de você? Tem andado cheiroso? Tem andado perfumado? Com o bom perfume de Cristo? Você tem deitado na cama e conseguido olhar para o teto e falar: uau, Deus, obrigada pela vida que eu levo. Obrigada pela minha família. Ai, Deus, eu estou tão bem hoje. Tem conseguido fazer isso? Às vezes não. E talvez você nem vá responder para mim sim ou não. Mas será que você tem vivido excelente? O ano começou. Você quer repetir tudo de novo? Você quer viver tudo de novo que você passou ano passado? Eu acho que não. Bom, nós precisamos entender um território aí, né? Que poucas pessoas conhecem. É o território do amor. Isso é muito importante. O território do amor. Qual é o território do amor? Eu amo todo mundo, mas esqueço de me amar. O território do amor diz: amai ao próximo como a si mesmo. Então, meninas e meninos, aprendam a se amar, se respeitem, se identifiquem com aquilo que faz bem para você. Você parou para olhar uma flor esses dias? Você parou para ver um passarinho cantando? Vê. Não estou falando para você ouvir. Vê. Você ouviu algum ali e você parou e foi lá dar uma olhadinha para ele? Será que foi? Não sei. Mas precisa. Nós precisamos aprender a dar valor para tudo que nos impulsiona para mais perto de Deus. Quando nós amamos, tudo que nós fazemos é derramar lágrimas, mas as lágrimas são de alegria. Alegria por ter feito, alegria por ter ajudado, alegria por ter... Mesmo que eu estiver ajudando alguém, eu faço aquilo com alegria. Mas eu termino meu dia bem. Então, ajudar o outro é você fazer, mas se sentir bem. Eu me sinto muito bem quando eu ajudo pessoas. Mas chega um momento que até o ajudar pessoas se torna muito difícil. Por quê? Porque se torna difícil porque nós estamos passando dos nossos limites. Nós nos tornamos mais sensíveis, nós nos tornamos mais frágeis, nós nos tornamos pessoas melhores quando amamos. Mas isso tem que ser um amor recíproco. E infelizmente nós estamos cercados de pessoas que querem amor, mas não estão dispostas a dar-nos amor, a nos dar atenção, a nos dar uma palavra, a ouvir os nossos problemas. Você já percebeu que muitas vezes você liga para um amigo, para uma amiga, ou ela liga para você e ela começa a desabafar os problemas dela e ela nem imagina o que você está passando? E também, se você tentar falar, ela também não se interessa em saber. Você já passou por isso? Eu passo isso constantemente. Constantemente, é impressionante.
A sensibilidade nos leva para mais próximos de Deus. Então eu procuro ser sensível e ouvir o problema dos outros. Mas no final do ano, eu conversei com uma pessoa e a nossa conversa durou 40 minutos. Essa pessoa, uma pessoa muito querida, e naquele dia, eu tinha chorado a manhã inteira com um problema pessoal meu. E eu também gostaria de poder contar para ela. Ela era uma pessoa muito amiga. Eu queria também contar para ela, né, o que eu estava passando, porque até é uma coisa em comum. E aí, essa pessoa falou só dela. E olha que eu nem sou acostumada a ficar... Eu não atendo o telefone. Eu dificilmente atendo o telefone, a não ser que for uma coisa muito urgente. Mas eu liguei para essa pessoa. Eu liguei porque fazia mais de um ano que a gente não se via. Eu falei, vamos conversar, como que você tá? E ela falou exatos 40 minutos dela, do filho, do marido, do trabalho, do estudo do filho. E eu falei, amém. Terminei a conversa, eu dei risada. Eu falei assim, eu ouvi, mas não fui ouvida. Mas Deus me ouviu. Deus me ouviu porque Ele sabia o que eu estava passando. Então assim é a nossa vida. Precisamos amar o próximo, mas nós não podemos deixar de nos amar. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Sabe o que significa isso? Que nós somos completos. O problema é que nós estamos muitas vezes usando só uma parte da nossa vida. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então guarda isso no seu coração. E antes de você assumir qualquer compromisso esse ano, você tem se amado? Essa semana eu conversei com uma pessoa que falou assim, eu fiquei um tempão sem querer conversar com ninguém. Como eu não pedi autorização, eu não vou falar o nome. Mas ela sabe quem é. Tá aí comigo. Muitas vezes é isso, a gente fala, eu fiquei um tempão sem querer falar com ninguém, não queria ver ninguém, não queria sair de casa. Sabe o que é isso? Alguns vão dizer depressão, e eu vou dizer amor próprio. Porque existem momentos que nós precisamos sim ficar quietinhos. Mas a pessoa ficou preocupada. Que bom que ela ficou preocupada, então ela que ore. Mas existem momentos que você pode sumir. Existem momentos que você pode entrar na caixinha do nada. Existem momentos que você pode dizer assim para você mesmo, eu mereço uma pausa. Eu mereço um banho de 1 hora. Eu mereço tomar o sol da manhã. Mas você tem que lavar a louça. Eu mereço ver esse dia lindo que começou. Isso é amor próprio. Seja mais você. Seja você. O sentido da vida não se encontra no mercado. Não se compra com dinheiro, não se compra com palavras. O sentido da vida se encontra com atitudes. E a pergunta hoje é, que atitude você tem tomado para que a sua vida seja diferente esse ano? Você, se tivesse que falar quais são suas maiores alegrias, o que você diria? O que te faz feliz? Se você quiser responder aí, pode responder. Se estiver assistindo pela TV, você não vai conseguir responder. Mas o que te faz feliz? O que realmente faz você feliz? Se você quiser, coloca aí que é bom para a gente interagindo e eu vou explicando e eu vou respondendo como é difícil fazer isso. Exatamente, você entendeu como é difícil fazer isso. Joana, palavra certa, é muito difícil nós cuidarmos de nós mesmos. Quem tem filho pequeno sabe que tomar banho é tomar banho com a porta aberta. E depois é tomar banho com o telefone perto, porque alguém pode precisar. E depois, você vai esperar mesmo ter que tomar um banho numa cadeira de rodas, numa cadeira de banho, para entender que aquele momento era sagrado para você? Você vai esperar mesmo que você entre com um problema para poder descansar? Você vai esperar entrar numa depressão para dar um tempo para sua vida? Você vai esperar
criar calo nos dedos para entender que você também merece um carinho? Seja mais você. Como que nós podemos dominar as nossas emoções? Bom, primeiro nós precisamos entender e educar o nosso emocional. Como? Nós precisamos ser felizes. E como que nós precisamos ser felizes? Como que nós vamos ser felizes? Tomar o sol da manhã mesmo, porque o da tarde queima. Olha que eu fui aí essa semana dar uma olhada numas chácaras aí. Gente, eu queimei, eu tô com a pele tudo ardendo também. Não pude nem passar uma base pra gravar, tá? Sem maquiagem nenhuma. É um hidratante e olha lá. Bom, como que nós vamos nos educar para ser feliz? Primeiro, precisamos superar as nossas frustrações. Eu tive um problema com o meu filho, nós brigamos, nós sofremos, nós choramos. Senhor, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, eu acredito nisso, Senhor, e eu estou entregando nas tuas mãos tudo aquilo que eu não consigo perdoar. Eu estou dando nas tuas mãos, Pai, me ajuda a perdoar. Eu falo com a minha boca que eu perdoo. Agora o Senhor traz para o meu coração o perdão. Estou deixando tudo que eu vivi com essa pessoa. Eu estou entregando nas tuas mãos tudo que me fez frágil. Eu estou dizendo, Senhor, eis-me aqui para ser moldada e mudada pelo Senhor. Moldado e mudado pelo Senhor. Bom, todos nós precisamos ter sonho. Qual é o sonho que você tem para 2026? Lindo, adoro fazer isso também, Joana. E você tem conseguido fazer isso? Tem? Tem conseguido parar pelo menos meia hora por dia para fazer isso? Pensa nisso. Bom, nós precisamos ter sonhos, porque quando temos sonhos, nós temos um alicerce, nós temos um objetivo a ser alcançado. É melhor errar tentando ser feliz do que omitir e nunca tentar. Então, o que te faz feliz? O que te faz bem? Faz bem, muito bem eu ajudar as pessoas. É o meu caso. Porém, a que ponto eu estou ajudando? Eu estou ajudando ao ponto de que isso está me tornando uma pessoa frustrada, porque eu deixei de me amar, deixei de cuidar de mim, ou eu estou amando e fazendo para as pessoas aquilo que eu faço para mim mesma. Então foca nisso. Sem diálogo, nós ficamos isolados, nós precisamos conversar. É uma ferramenta que está morrendo na sociedade. Não existe mais diálogo, existe monólogo. Eu ouço, a pessoa só fala. Ou só eu falo, mas eu não estou disposto a ouvir. Será que você está disposto a ouvir as pessoas? E será que você tem pelo menos uma pessoa que está disposta a te ouvir? Pensa nisso. Se você tiver uma pessoa que estiver disposta a te ouvir, valorize muito, porque hoje é raridade. Eu vejo principalmente, boa noite Edna, seja bem-vinda. Eu vejo principalmente nos grupos, por exemplo, de WhatsApp, pessoas se chateando porque ela fez um pedido, ela fez um comentário, ela postou um trabalho e ninguém comentou nada. Sabe por que ninguém comenta nada? Não é maldade, não é indiferença. Sabe o que é? É que todos nós estamos vivendo um momento que nós dizemos, o outro faz. Eu tô vendo isso aqui, eu poderia agora gastar 15 minutos e responder, mas eu tenho certeza que alguma pessoa vai fazer. E muitas vezes a gente não faz e o outro também não faz. Sendo que, na verdade, qualquer coisa poderia ser tratada assim, É assim. Ou só, eu não sei. Perguntou? Eu não sei. Tchau. É isso. Eu não sei.
Porque as pessoas, a comunicação está se tornando prioridade de poucos. Você já percebeu isso? Como ninguém mais quer conversar? Nós vivemos um momento em que nós não temos mais momentos de descontração com as pessoas. Em quem você confia para desabafar? Em quem você confia para dizer assim: eu briguei com o meu esposo, eu briguei com o meu filho está envolvido com coisas erradas. Você tem alguém que você tenha confiança para falar essas coisas? Eu acho difícil. Eu tenho dificuldade com isso. Mas não é porque eu não confio nas pessoas, é porque não tem pessoas que queiram ouvir. Precisamos colocar para fora. Mas e aí? Se não temos quem nos ouça, se não temos com quem conversar, como é que eu tiro de dentro de mim aquilo que me faz mal? Como que eu tiro? Muito simples. Eu converso com Deus. Gente, eu sou a doida de falar sozinha. Eu falo sozinha na rua, eu falo sozinha no carro, eu falo sozinha dentro de casa. Gente, eu luto para ser feliz, viu? Eu luto. Eu ligo um som, coloco um louvor, daqui a pouco eu já tô dançando. Aleluia, aleluia. Quantas vezes que não tá com uma mão na esponja e a outra ali com a concha segurando. Aleluia. E daí? Coitado do meu marido, que ele é completamente o oposto de mim. Às vezes ele chega na cozinha, eu tô lá, né? No meu... Oi, Edna, boa noite. E aí, ele chega na cozinha e eu tô lá. Vem cá, vamos dançar. Ô, para com isso, tô correndo aqui, vem cá. Vamos lá, vamos dançar. Coitado, ele entra no meu jogo, porque não tem jeito. Então a gente precisa entender, vamos ser felizes. E aqueles que são mal-humorados, mais fechados, a gente leva junto com a gente. E se a gente morar sozinha numa casa, sem problema, a gente conversa com Deus. Em Isaías 54, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua instruída, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Então, muitas vezes é bom a gente ouvir, porque tudo que nós ouvimos a gente aprende. Entre elas, aprende a não ser igual a pessoa que está falando muitas vezes. Deixe-me ver. Voltou? Obrigada pelo retorno aí, gente. A imagem está aparecendo, som. Como que está? A Meire disse que só apareceu a imagem, som não voltou? Como é que está? Retorna aí para mim. O Salmo 119, 140 diz assim: a tua palavra é muito pura, portanto teu servo a ama, a palavra de Deus. Meus amores, vocês já conversaram com Deus através da palavra dele? Vocês já perguntaram para Deus alguma resposta, alguma coisa que você tinha que decidir e não tinha como você decidir aquilo? Ou você tinha que conversar com alguém e exortar e chamar a atenção de alguém e você falou assim: eu não tenho como falar, eu não sei como falar, como explicar, e de repente você foi na Bíblia e vai falar assim para a pessoa: vamos conversar, vamos ver o que Deus está dizendo para você. E a gente vai abrindo a Bíblia, falando com Deus, e Ele vai respondendo. Deus fala comigo de uma maneira sobrenatural na Bíblia. Ah, mas a Bíblia é difícil de ser entendida. Compra uma Bíblia com linguagem atual. Existe Bíblia com linguagem atual. Você pode ir lá e procurar. Bíblia, linguagem atual, pode ser para jovens, por exemplo. Então, eles dão uma linguagem ainda mais simplificada. Sabe como que eu aprendi a Bíblia? Com Bíblia infantil, lendo Bíblia de criança. Foi assim que eu aprendi a Bíblia. Aprendeu a Bíblia
Agora, não, eu ouvi a Bíblia quando minha mãe lia, aprendi muitos princípios. Mas depois que eu me converti, eu li a Bíblia católica e evangélica para poder comparar, tá? Se tinha diferença. Encontrei poucas diferenças e mais na linguagem do que no total. Aí, eu queria entender a Bíblia na sequência, com tudo certinho. Comecei a dar aula para criança e foi com o material das crianças que eu acabei aprendendo muito mais sobre a palavra de Deus. E entendi, principalmente com o material infantil, o quanto que ele me ama. Foi aí que eu fui entender. Por quê? Porque para mim a linguagem infantil é uma linguagem que eu conheço. Bom, se a tua palavra é pura, então eu tenho que ouvir a voz de Deus. Quer mudança? Ouça a voz de Deus. Quer conversar? Fala com Ele. E se você falar assim para mim, talvez aqui tem alguém assistindo que não acredita em Deus. Talvez você acredite no universo, na natureza. Talvez você acredite no próximo. Eu acredito em Deus. Talvez você não. Então converse com o que você acredita. Que Deus existe, eu não tenho dúvidas. Mas é você que tem que descobrir. É você que tem que buscar. Então conversa, só fala, tô com problema. Quantas vezes que eu já não deitei na cama, chorei e disse, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda, eu preciso de um pai. Eu preciso de alguém para confiar e eu não confio em mais ninguém. Nós precisamos aprender a dar muito valor à vida. A saúde das nossas emoções tem que ser cuidada. Você tem cuidado da saúde do seu emocional? Você tem passado nervoso? Você tem passado frustrações? Você tem se sentido deprimido, triste? Você tem sentido que está sem forças? Mas tem cuidado disso? Como eu disse, você tem feito um check-up anual? Faz um hemograma completo. Faz um hemograma completo, vai lá dar uma olhada. Muitas vezes, a falta de vitamina nos leva à depressão, nos leva à ansiedade. Muitas vezes, a falta de sono nos faz estressar durante o dia. Você tem cuidado disso. Não é vergonha você procurar um médico para resolver esse tipo de situação. Não é vergonha. Vai atrás. Corre atrás do que você precisa. As preocupações nos sufocam e nos atolamos com atividades e não conseguimos ver além das dificuldades quando nós não estamos bem. O cansaço nos cega. O cansaço nos cega. Como que você tem andado? Nós precisamos, como eu falei, ter um tempo com a natureza, com aquilo que faz bem. Você tem feito isso? Mas começa a partir de hoje. Trabalho sempre teremos. É isso aí mesmo. Vou correr atrás do tempo que não cuidei de mim. É isso. Talvez você goste de viajar. Você tem feito uma viagem? Ah, não tenho dinheiro. Gente, por Deus. Tem muita viagem que vai... Tem de graça, vai, entra para uma melhor idade, para um grupo de terceira idade. Gente, vai lá, sempre tem uma coisa. Você não consegue viajar? Vai na pracinha, conversar com as pessoas, vai jogar dominó com alguém. Eu e o pastor, nós temos um jogo da velha, que ele é feito de granito e as pecinhas são de bolinha de gude. Eu ganhei essa pecinha e... fica na sala. Toda vez que a gente tem que sentar na sala para aguardar alguma coisa, a gente vai brincar de jogo da velha. Você vai falar assim para mim, pastora, vocês dois devem se dar muito bem. Não, é que eu sou a doida do pedaço mesmo. E eu comprei para isso, para não morrer de tédio, para não envelhecer antes da hora. Sabe por quê? Porque o tempo passa. Nós já somos idosos. E esse ser idoso, eu tenho que ter consciência que daqui para frente eu tenho que buscar minha sanidade mental para não encaducar de vez.
Só que eu tô falando com pessoas que são novas. Então, por que que você vai esperar chegar numa idade tão avançada para buscar o seu socorro? Não, cuida de você, cuida de você. Ai, eu queria uma piscina. Nossa, com esse calor eu queria uma piscina, mas eu não tenho uma piscina. Ei, vai no quintal, pega uma mangueira d'água, coloca ela assim, aperta para sair aquele e entra embaixo. Pastora, é bom? Tenta para você ver. Essa pastora é doida. Eu sou assim. Porque motivos para chorar eu tenho de monte. Mas sou eu que escolho se eu quero ficar chorando ou se eu vou lutar para rir. Então tudo que você passa é difícil. Se você esperar... Deixa eu ver, eu não tô conseguindo ler. É o Eudira, é isso? Eu não tô conseguindo enxergar. Acho que é Eudira mesmo. Meninas, eu tenho motivo para chorar. Eu tenho motivo para sofrer. Eu tenho esses motivos. Mas a escolha é minha. Se eu quero rir ou se eu quero chorar. Esses dias eu postei no grupo na sala de conversas. E tomar banho de chuva, a gente não faz isso, né? As pessoas não fazem mais isso. Quando era criança eu andava na enxurrada. Começava uma chuva, eu já ia lá embaixo para tomar chuva. E por que você parou? Não vai ser legal. Bom, não vai ser legal, né? Com 80 quilos ir lá entrar na enxurrada, né? Se bem que a enxurrada aqui na frente de casa ela fica bem alta, mas eu acho que não vai ser legal, porque vão chamar de orca, né? Essas coisas não vai dar certo. Porém, peraí, por que eu não posso tomar um banho de chuva? Por que eu não posso? Tem um videozinho lá, depois se vocês quiserem eu mando no grupo. Eu acho que foi a Edna que postou hoje. Bora viver, gente! E é isso que nós precisamos. Vamos viver, vamos passar, vamos buscar, vamos lutar. 2026 começou. Ou a gente começa mudando tudo, ou a gente vai continuar na mesmice de todas as lutas que enfrentamos no ano passado. Ainda bem que eu estou voltando no dia 12 de janeiro. Nem terminamos o primeiro mês. Então nós temos 12 meses pela frente para mudar a história. Trabalho nós sempre teremos, então precisamos fugir da rotina. Se eu perguntar para você, coisa simples, se eu perguntar para você quando que você aprendeu a limpar a sua casa? Bom, eu não aprendi até hoje, sempre aprendo uma coisa nova, mas a gente começa a limpar a casa para ajudar nossos pais, tanto homem quanto mulher. A gente começa ali tentando ajudar os pais, começamos a limpar, com 6, 7 anos eu já ajudava, tá. Não terminamos de limpar nossa casa até hoje, todo dia. Ai, que delícia! Ai, Eudira, amei essa ideia, viu? Ai, que bom! Bem, anota essa dica, viu? A Eudira acabou de dar uma dica fantástica e já sabe o que tem que instalar lá no quintal. Tudo que nós passamos, nós precisamos entender. Eu tenho que ser feliz. E essa felicidade não vou encontrar nas pessoas. Às vezes eu não vou encontrar em Deus, porque eu posso estar tão ferida que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Tem 1 ano, tem 11 meses pela frente. 11 meses e meio pela frente. Vamos fazer a diferença? Mateus 6, e eu vou ler do 28 ao 33. E quanto ao vestuário, que a gente fica tão preocupada. Ai, que legal, Stephanie. É isso, tem que ter isso mesmo, brinquedos, brincadeiras. Mateus 6, 28 ao 33. E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que nós preocupamos tanto em guardar, e a gente não ajuda quem precisa? Por que nós nos preocupamos tanto em fazer? Por que nós nos preocupamos tanto em ser? Se na verdade Deus nos dá tudo. Nem por isso, lógico, que você vai acomodar. Porém, aprenda a ser feliz. Lute por você mesmo. Nós precisamos para esse ano de 2026 sermos mais nós mesmos. Então nós precisamos superar os complexos de superioridade e de inferioridade. Inferioridade, eu não sou inferior a você, mas você também não é inferior a mim. Só que algumas vezes a gente se sente inferior. Algumas vezes a gente se sente pequeno, principalmente se aquela pessoa conquistou algo que era nosso, ou conquistou algo que eu gostaria, e a gente se sente inferior. Faz parte. Nós nos sentimos inferiores às vezes ao falar com as pessoas, achamos que não temos o português correto, achamos que não estamos vestidos corretamente, nós nos sentimos abatidos muitas vezes. Mas se Deus diz que nós somos a imagem e semelhança dele, tá? E que quando nós entrarmos na presença dele, nossas vestes serão trocadas. Ele diz que nós seremos chamados filhos. Então, por que eu sou inferior? Eu não sou inferior. Você não é inferior a ninguém. Você é uma pessoa singular. E se você se achar bonito, todo mundo vai te achar. Quando eu era uma gracinha de pessoa, eu fui uma adolescente muito bonitinha. E assim, tanto que o marido gostou, né? E levou para casa. Mas eu era bonitinha. Eu me sentia a pessoa mais feia do mundo. Eu não conseguia ver beleza em mim. E hoje? E eu posso olhar as fotos, eu sei que eu era bonitinha, eu sei de tudo. Se eu olho para a foto, eu não consigo ver beleza. E se eu colocar uma foto de agora, com mais de 80 quilos, eu ainda olho e falo assim, eu prefiro muito mais o que eu sou hoje. Porque eu aprendi a olhar para mim mesma com outros olhos. Você se sente feio? Passe a olhar com os olhos de quem ama. Você precisa entender. Se ame, porque ninguém vai te amar como você mesmo. Aprende isso. A beleza está nos olhos de quem vê. Então, olha para você mesmo. Quantas inseguranças que eu fui superando, quantas coisas que eu fui aprendendo. E eu não acabei de aprender. Ainda tem muita coisa que eu preciso mudar em mim. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Meninas, eu estou falando, meninos, eu estou falando com uma idade de 59 anos. Esse ano, para a honra e glória do Senhor, eu pretendo chegar até lá, eu faço 60. Então, eu posso dizer com ganho de causa para vocês, vale a pena buscar o melhor pra gente. Vale a pena. Hoje eu tenho uma suavidade nas coisas. Antigamente eu queria ter razão. Hoje, eu quero ser feliz. Antigamente eu queria impor a minha vontade. Hoje, não, imagine que eu quero impor minha vontade. Você acha que você tá certo? Você tá certo. Eu penso diferente, mas você tá certo. Você tá certo na sua vontade e eu tô certa na minha. Eu não preciso brigar. Só que eu já fui daquela que gritava para defender meu pensamento. Não se sinta diminuído por nada.
Mas também não se sinta superior, não faça acepção de pessoas. Está lá em Tiago 2,9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometereis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Você não é melhor do que ninguém. Se você tiver esse narizinho para cima, cai fora. Cai fora. Para agora, porque você não é melhor do que ninguém. Nunca pense que você é melhor do que os outros. Porque quando você pensar que é melhor do que o outro, você vai quebrar a cara, porque sempre vai aparecer alguém melhor do que você. Muitas pessoas se colocam como melhor que os outros para se defender da insegurança. Muitas pessoas fazem isso. Mas não vale a pena. Para! Seja um exemplo a ser seguido, não um exemplo a ser afastado. Existem pessoas que não se perdoam, que ficam o tempo todo se culpando pelo que já fez, pelo que falou. Vai carregar o saquinho de pedra mesmo? Vale a pena continuar? A gente ainda tem o saco de maldições, pastor? Será que eu joguei fora? Acho que joguei, né? Ando devagar porque já tive pressa e leva esse sorriso. É isso mesmo, Edna. Eu ando devagar porque eu já tive pressa. E quanta pressa, né? Bom, seja liberto de toda a ignorância, de toda a arrogância, de toda baixa autoestima, da autoestima exacerbada. Seja liberto e proteja suas emoções. Não aceite palavras agressivas. 2026, não aceite palavras agressivas. Se ame. Se você vai querer se amar mesmo, poupe seus ouvidos. Se alguém vier para o seu lado querendo ser agressivo, querendo ser grosso, vale a pena? Não vale a pena. Para. Eu falo uma coisa bem feia, tá? Mas eu vou falar para vocês. Muitas vezes a pessoa começa a falar alto. Para, meu ouvido não é pinico, não. Você vai falar assim pra mim, pastora, que palavra feia. É verdade. Tá. Não é. Filtre sempre as incompreensões. Se não estão te entendendo, se não estão te valorizando, se não estão entendendo o que você fala, filtra. Se isso não for bom para você, afasta. Afasta a pessoa, se for necessário. A gente tem que afastar tudo que nos afasta do que é bom, do que afasta de Deus. Quantas mulheres que não ficam casadas anos e sabe que aquele marido está sempre colocando para baixo, mas permanece. Quantas pessoas que não estão o tempo todo ali, o tempo todo, suportando um patrão que desvaloriza, que coloca para baixo. Você é ignorante, você não presta, você não faz nada direito. E você vai levando a vida e acreditando naquilo. Para. Não permite que ninguém te agrida fisicamente, verbalmente, emocionalmente. Não permita. Afaste. E se de repente você falar assim, mas eu não posso afastar porque faz parte da família, então afaste daqui e daqui. Afaste dos seus pensamentos. É difícil. Mas quer que eu fale? Tem jeito. Eu sou uma pessoa que eu amo demais, muito, mas sofro muito por isso, mas eu amo demais. Então o que acontece? Quando eu percebo que alguém está tentando me ferir, eu apago ela dos meus sentimentos. Como você faz isso? Não sei explicar. Mas eu simplesmente continuo convivendo com a pessoa, mas eu vou conviver com a pessoa, acho que como todo mundo, ou muitas pessoas fazem, né? Eu convivo com a pessoa, ouço, ajudo, mas eu já não me envolvo mais, nem aqui e nem aqui. Eu não permito que ela me fira mais do que eu já fico. Então, é o que eu acabei de falar, Stephanie. Se for da família, eu não posso dispensar. Mas eu posso entender que
o que essa pessoa grita, o que ela fala mal, o que ela me humilha, não é verdade. Então não entra mais no meu coração. Demorei anos para entender isso, mas hoje o que uma pessoa fala para mim não serve para mim. Eu não sou aquilo que ela falou. Eu não faço aquilo que ela fez. Eu sou uma ótima pessoa para mim mesma. E é o que importa. Certo? Aprenda isso. Não rasteje atrás, não fique se rastejando atrás de apoio, de compreensão, de amor. Porque você merece ser amada. E enquanto você está mendigando carinho, alguém está ali do seu lado, te apoiando, e você não tem nem prestado atenção de tão ferido que está o seu coração. Para. Não faça das suas emoções uma lata de lixo emocional. Saiba sempre ouvir e guardar para você só o que é bom. E o que não for? Falou porque não sabe o que está falando. E é tão bom quando a gente consegue fazer isso. Essa pessoa está falando porque não sabe o que está dizendo. Por que a gente quer tanta aceitação das pessoas? Se tem algum problema, dá com a pessoa que está nos ferindo, não dá com a gente. A gente tem que aprender que palavra vem, eu é que permito entrar pelo meu ouvido e cair no coração, nos pensamentos. Eu escolho se eu quero reter aquilo. Será que você no alto se abandonou? Nunca desista da vida. O maior carrasco do homem é o próprio homem. Então, cuidado. Se você se abandonou até aqui, 2026, você tem que ser mais você. Você tem que ser mais feliz. Você tem que ser mais pausada, poupada, cuidada. E quem vai fazer isso é você mesmo. Pause tudo aquilo que não te faz bem. Se poupe, se cuide, se ame. Em Tiago 3,10 diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ou seja, a mesma pessoa que te ama pode falar palavras de bênção e de maldição. Mas cabe a mim aceitar ou não. Aprenda, sexto item daquilo que eu estou falando, aprenda a expor e não impor suas ideias. Treine ser lúcido, eficiente e trabalhe em equipe. Nunca queira fazer tudo sozinho, porque você não vai dar conta. Muitos têm medo de errar e acaba querendo fazer tudo sozinho para não ser julgado. Não faz isso. Talvez você seja um líder inseguro, mas seja um líder seguro de si mesmo. Você pode ter insegurança para falar para os outros, mas seja seguro daquilo que você vai fazer. Vença a sua mente. Vença os seus pensamentos. Ah, mas é fácil falar, pastora. Quando a gente tem aquela coisa de que não consegue, que é inferior, não tem como mudar. Diga sempre assim: sim, eu consigo, eu faço, eu venço. Para você mesmo. Se for o caso, levanta de manhã, fala bom dia, Senhor. Quer dizer, eu falo, né? Bom dia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia. Bom dia, Senhor. Que o meu dia seja abençoado pelo Senhor. Eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor já preparou no meu caminho, que o Senhor realmente toque no meu coração, que o Senhor coloque pessoas boas na minha vida e quem precisar, que eu possa ajudar aqueles que precisam, sem me prejudicar, Senhor. É minha oração diária, é assim que eu faço. E você tem feito o quê? Saiba que todos nós temos ideias boas e que todos nós olhamos diferente para coisas iguais. Então eu posso gostar do vermelho, meu marido gosta do azul, meu filho gosta do amarelo. E daí? Meu filho, a primeira moto que ele comprou era verde fluorescente. Falei, filho, como que você pode comprar uma moto dessas? Mas ele não se contentou com a moto verde fluorescente. Primeira moto, 18 anos.
ele mandou colocar umas luzinhas de neon nas rodas. Então, quando rodava, aquilo ali parecia fogo saindo. Filho, mãe, escuta, se não for para chamar atenção, não tem por que eu andar de moto. Filho, mas você não tem que chamar atenção. E daí? Daí hoje, se ele falar para mim, vou comprar uma moto amarela fluorescente, eu vou falar, filho, não vai esquecer que dá para pôr ainda aquelas luzinhas num tom amarelo ou branco, que vai dar um destaque legal. Sabe por quê? Porque ele achou bonito aquilo. Era ridículo, mas ele achou bonito. Primeira moto dele. É por isso que nós temos que entender: gosto não se discute. Gosto não se discute. Entende isso? Precisamos viver a vida de uma maneira mais solta, mais leve. Nós precisamos viver a vida de uma maneira que vale a pena viver. Por que tem tanta gente tirando a própria vida? A palavra de Deus diz que a gente tem que valorizar a nossa vida. Mas por que tem tanta gente tirando a própria vida? Inclusive pessoas da fé, que acreditam em Deus, mas não aguentam mais viver. Porque não entenderam ainda que a vida tem que ser vivida de uma maneira leve, de uma maneira suave. Nós não podemos ter medo de falhar. Vamos falhar. Vamos errar. Ei, claro que vamos. Para quem pinta aí, quem nunca derrubou um vidro de tinta em cima do que estava fazendo? Quem nunca derrubou uma gota de tinta? Ah, gente, fala sério, vamos viver a vida. Derrubei, e daí? Quem nunca derrubou uma panela, um prato, ou até mesmo uma panela com a comida que ia ser servida? O ano passado, acho que foi, que eu estava indo com a panela de comida, o cabinho dela soltou e foi tudo pro chão, perdi a comida. E daí? Gente, comemos bolacha? E daí? Tava bom, vai bolacha. Quantas vezes que eu briguei com os meus filhos porque eles estavam quebrando alguma coisa dentro de casa. E hoje? Quebrou, a gente compra outro. Não tem dinheiro agora? Vai comprar depois. E se quebrou? Tá tudo bem. Usa outro. Pra que a gente fica brigando, gente? Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, das nossas vontades. Creia sempre que você é um vencedor. Deus te ama e quer fazer da sua vida uma liderança, uma excelência. Um líder, aquele que realmente ajuda quem precisa. Agora, para você ter certeza, eu vou deixar aqui um versículo. Coloca Deus à prova. Fala com Ele, mas deixa Ele falar com você. Exatamente, a Edna respondeu uma coisa: eu já sofri muito por achar que as pessoas tinham que dar a mesma importância que eu dava para elas. Infelizmente, não dão. Não dão. E quem está do nosso lado dizendo que é nosso melhor amigo, desculpa, mas ele pode ser seu melhor amigo. Mas se as circunstâncias mudarem, eles não vão nem ligar para você, não vão mandar um WhatsApp, não vão mandar uma figurinha, porque a vida deles seguiu para outro lado. E eles podiam ser até como filhos para a gente, mas eles vão seguir para outro lado e eles não vão lembrar da gente, não. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sabe por quê? É a vida que segue, é o curso da vida. Outras pessoas virão, outras circunstâncias virão, outros motivos para viver e ser feliz virão. Nós não podemos parar a nossa vida por causa daquilo que não está dando certo. Hebreus 10, 36 e 37 diz assim: porque necessitais de paciência, para que, pois, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo é o que há de vir, e não tardará. Ou seja, tenha paciência, porque depois de você ter feito aquilo que agrada a Deus e que faz bem para você,
a promessa de Deus e que você nasceu para ser feliz, que você nasceu para ser filho, vai ser alcançada. Porque ainda fala que, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Então, mesmo que demore um pouquinho, tenha paciência. Tenha paciência. Porque o que é promessa de Deus vai vir para a sua vida. Está pronto para ser você mesmo? Para ser mais você? Exatamente, Stephanie. A amizade virtual, sabe? Para mim, a amizade virtual é a mesma amizade daquela pessoa que fica perto. É gostoso um abraço, é gostoso um cheiro, é gostoso assim um tempo de conversa saudável. Mas se tem uma amizade que você pelo menos fala um bom dia para a pessoa, que manda uma mensagem, cada vez que a gente manda, a gente não vai esquecer como que era aquela pessoa, como aquela pessoa nos tratou. E a amizade continua, ela não precisa ser uma amizade para estar o tempo inteiro grudado. Eu tenho amigas que são do tempo que eu estudava, gente. De quando eu estava no ensino médio. Eu tenho amigas do tempo de faculdade. E que eu não vejo, mas quando encontro é como se a gente tivesse se visto a vida inteira. A amizade verdadeira, ela nunca acaba. Não importa quantos anos você fique longe dessa pessoa, você está ali na sua caixinha. A amizade não precisa ser grudada. Essa é a verdadeira amizade. A amizade que precisa estar o tempo inteiro junto não é saudável. Sabe por quê? Porque significa que eu dependo de retorno. Eu dependo de amar e ser amado. Isso é bom, claro que é bom. Mas a amizade que eu considero de verdade é aquela que pode passar 10 anos e se eu encontrar, eu ainda vou fazer aquele escândalo. Você tá aí, que saudade! Que saudade! Oi, Madalena! Tudo muda. Exatamente, Madalena. E quando a gente envelhece, e é legal, né? Porque agora, antes eu já dei, como faz muitos anos que eu ministro a palavra, já vai fazer uns 20 anos mais ou menos, eu aprendi que tudo vai mudando. E na nossa idade, que nem agora, né, entrando nos meus 60, eu entendi que cada vez eu vou ficando mais sozinha. Mais sozinha. Até porque existe um conflito de ideias, de gerações, né? As minhas noras pensam diferente de mim com relação a cuidar das crianças. No meu tempo se fazia papinha para criança. E hoje, não. Hoje se dá alimento sólido para a criança. É o máximo. É o máximo, é o nome do meu neto, né? Máximo. Mas é o máximo você ver isso. Porque eles realmente comem. Quantas vezes que eu queria dar papinha e tinha que ser empurrada. Eu vejo meus netos comendo, comem de tudo. Não tem uma coisa que não goste. O que der para ele come, os dois. Estão chegando mais 2. E aí, tudo mudou. Então, nós que somos mais velhos, nós precisamos aprender a respeitar os mais novos. Por quê? Porque o que deu certo para mim, para ele vai dar certo de outro jeito. Se fosse no passado, eu ia falar, você tem que fazer assim, ainda mais sendo sogra, todas elas são ruins. Não, faz do seu jeito. Faz do seu jeito. Olhando eles comerem, eu falo, olha, tudo mudou. Mudou. Antigamente se dava mamar e colocava a criança do lado, deitadinha de lado. Hoje não. Chegou-se à conclusão que a criança tem que ficar deitadinha de barriguinha para cima. Olha que interessante. Então, como fica? Será mesmo que nós estamos aceitando a nossa idade? Será que o conflito de gerações tem nos transformado em pessoas chatas e desagradáveis? Eu quero mais é ser feliz. E você? Eu aprendi que é melhor ser feliz do que ter razão. Então,
Deixa as pessoas com os costumes deles. Deixa eles falarem o que eles querem. Seja feliz. Leva a vida com suavidade. Entenda que tudo nessa vida é passageiro e que aquilo que nós estamos vivendo hoje, amanhã não vai existir mais, seja bom ou seja ruim. Então, escreva uma nova história na sua vida a cada manhã. Decide, eu quero ser feliz. Faça loucuras, canta alto, grita, dança, toma um banho de chuva. Tenta catar um gelo daquele que está na geladeira mesmo, coloca na boca, tenta chupar o gelo. Não tem sorvete, vou chupar um gelo. Que coisa, pastora, cada coisa que você fala, faz isso. Gela até o cérebro, mas você vai lembrar que você está vivo. Então busque, cada dia mais, a nossa mobilidade física vai diminuir. Então, curte o hoje. Quer ser feliz? Viva feliz hoje. Não fala que você precisa, não fale nunca que você precisa de tal coisa para ser feliz. Muitas pessoas vivem, quer ser feliz, mas, eu preciso, dói o dente. Dói sim, ótimo. Chupa o gelo, que a dor de dente faz você lembrar que está vivo. Aquela pessoa que tem, eu vou fazer uma série para vocês falando sobre TDAH. É transtorno de déficit de atenção na terceira idade. Tá? Quero fazer um material sobre isso. E uma das dicas é você pegar o gelo, né? Tá? Colocar num paninho, coloca nos olhos, no rosto, você desperta. Porque o TDAH ele tem a tendência a distrair, ficar parado, dificuldade para começar o dia. Então, vou dar umas dicas sobre isso. Mas aprenda a ser feliz. Busque coisas que faz você rir. Antigamente tinha muitos filmes de comédia, hoje em dia as comédias são todas pornográficas, sujas. Então, pra quê? Né? Pra quê que eu vou ficar assistindo uma comédia? Eu posso fazer da minha vida algo que me faz rir. Meninas e meninos, 2026. Bora ser feliz? Vamos viver. Depois eu vou mandar o videozinho que mandaram para mim, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite falamos sobre pequenas coisas que nos fortalecem, que nos fazem sentirmos a alegria de estarmos vivos. Pai, em nome de Jesus, que cada um que está aqui seja alcançado pela Tua Palavra. Que entendam que realmente, Pai, é melhor ser feliz do que ter razão. Coloca no coração de cada um que aquilo que vem, que faz sofrer, que faz chorar, que nos leva a querer ficar moadinho num canto, não vale a pena, Pai. Coloca nos nossos corações que precisamos reagir, porque ninguém fará isso por nós. Que o Senhor seja o escudo, que o Senhor seja a fortaleza, que o Senhor seja o socorro, bem presente na hora da tribulação. E que o Senhor esteja em cada atitude, em cada pensamento, em cada movimento, em cada momento das nossas vidas. Deus, que nós façamos sempre o bem para o próximo, mas antes que façamos o bem para nós mesmos. E se o sorriso estiver fugindo de nós, Pai, e se a alegria de estar vivo está fugindo de nós, que o Senhor venha ao nosso encontro, chacoalhe a nossa vida, para que a gente entenda que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu declaro a vida de cada um que está me assistindo agora, abençoado em todas as áreas, fortalecidos no Senhor, que cada um possa viver o propósito da Tua salvação, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que cada um seja feliz ao seu jeito e que entendam que para cada dia existe seu mal, mas
nós somos mais que vencedores. E esse mal, que hoje está tão difícil, amanhã não estará nem mais nas nossas lembranças. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. É isso aí, Edna. Se você se atenta ao que você quer ouvir, tá certinho. Meninas, que vocês sejam abençoadas, meninos também. Eu sei que depois tem homens também que vão assistir. Se essa palavrinha te ajudou, encaminha para outras pessoas. Ajuda, eu tô tentando voltar esse ano, né? Começando agora o ano. Me ajuda a divulgar o canal, me ajuda a divulgar essas palestras que eu quero voltar esse ano com tudo. Mas eu preciso de um público que queira assistir, né? Não que você não mereça estar aqui comigo, mas me ajude a divulgar, porque eu faço com tanto carinho e eu sei que o que eu estou falando, muitas pessoas não vão falar, e aí a gente precisa. Patrícia, um abraço, querida. Então, me ajuda a divulgar e vamos ajudar outras pessoas também. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima live. Tchau!